Olá pessoal, tudo bem? Aqui na Belmonte de Porto Alegre, mais uma vez falando para vocês sobre o Tesouro Direto, as taxas de juros no Brasil e, enfim, atualizando aí para quem gosta do investimento, do Tesouro IPCA, dos pré-fixados, do Tesouro Selic. Convido você a acompanhar aí o nosso canal. Diariamente a gente traz conteúdo, sempre com aquele olhar crítico e, modéstia à parte, diferenciado. Bom, pessoal, última sexta-feira, dia 21 de janeiro, nós tivemos aí uma escalada do DEI Futuro que não correspondeu no Tesouro Direto, né? Olha aqui, ó, foi uma alta vigorosa aqui e permaneceu neste nível. Vamos trazer aqui para um mês, ó, para mostrar o que acontece. Então, assim, né, gente? Muito como eu falei no vídeo de quarta-feira em que eu expliquei por que as taxas caíram no Tesouro, né? E aí nós tivemos aquela série de fatores, estrangeiro entrando na bolsa, dólar caindo, enfim, um relaxamento aí das coisas. Eu falei naquele vídeo também que a qualquer momento os problemas que nós estamos vivendo poderiam voltar a ser a tônica, como, por exemplo, inflação e risco fiscal. Então, quer dizer, voltou, né? Voltou. Sexta-feira a coisa voltou de novo. E aí nós temos o quê? As taxas de expectativas de juros futuros, né? Porque o Tesouro usa essas taxas aqui para basear o andamento da taxa no programa Tesouro Direto. Então essa expectativa aqui, ela na verdade ela está andando num túnel, ó. Então fez um movimento de alta, depois provavelmente volte, né? Conforme aí o que acontecer nessa semana, tá? Vou dar minha opinião sobre o que pode acontecer essa semana no final do vídeo, como sempre, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nos gráficos do Tesouro e fazer inferências ali e também comparar com essa curvinha aqui. Então, no pré-24, o que nós temos aí? Praticamente isso, né, pessoal? Nos últimos 30 dias aí, uma subidinha de taxas e meio que andando estável nesse intervalo aqui entre 11,4% e 11,8% no último mês, ó. Bem nítido essa andada de lado, né? Quando a taxa assim sobe e desce, o movimento não é muito grande e não fica claro se vai subir ou vai descer. Fica andando de lado, né? Fica andando de lado no gráfico. Acho que é bem fácil de entender isso aí. Em termos de preço, aí o que eu posso dizer, ó, pessoal? Tem uma ligeira escaladinha aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que esse topo aqui é mais baixo que esse topo, que é mais baixo que esse topo, e o vale também, ó. Aqui não fecha, mas a partir desse momento aqui parece que tem uma escaladinha. O que é? Isso aqui é o gráfico de preço, tá? E as taxas andando de lado, ó. E o preço com uma leve escaladinha para cima. O que é isso, pessoal? Rendimento pelo tempo, tá? Então o pré-24 aí há 2 anos e pouco do seu vencimento tá fazendo esse tipo de coisa no gráfico, certo? É muito sutil, tá? É muito sutil, ó. Mas vejo que com taxas parecidas o preço vai ficando vagarosamente mais alto, se aproximando dos R$ 1.000. Por isso, pessoal, que tem que ter muita paciência com esses títulos, mas eles vão seguindo o seu caminho. O pré-26, olha aí, ó, a mesma coisa. Teve uma puxada alta nos últimos 30 dias ali, 20, 30 dias, e está andando nesse nível aqui. Estabilizou, entre aspas, né, por esse período, por um certo tempo, entre 11,20 e 11,50. Então as taxas um pouquinho mais baixas, né? Vamos só confirmar aqui, exatamente, ó. 11,20, 11,50 no pré-26 e 11,40 e 11,80 no pré-24, devido à inversão da curva de juros. Será que ele faz o mesmo desenho no preço? Faz também. Olha ali, ó. Muito de leve, né? Vejo que esses morrinhos aqui estão vagarosamente subindo, muito vagarosamente, né? Então, se a taxa ficasse assim congelada até o vencimento do título, a gente ia perceber no preço ganhos de alguns centavinhos indo a cada dia indo em direção ao valor do vencimento R$ 1.000.
Pré-31 com juros, aqui o gráfico é um pouquinho diferente, mas a gente vai ter que ir vendo aqui pelo andar da onda, né? Saiu de 10,94 aí para o pagamento aqui dos juros, né? E agora 11,48. Uma coisa que eu tenho observado, uma dica interessante, pessoal, para quem investe nesses títulos aqui prefixado que paga juros, né? E em seguidinha eu acho que virá o 33 e reinveste, né, nele mesmo. Olha só, talvez seja interessante esperar um pouquinho, né? Porque sempre, muitas vezes, melhor dizendo, a taxa fica maior nos dias subsequentes ao pagamento dos juros, né? Mais um argumento contra aquela aplicação automática e programada, né? O problema é que bateu dinheiro na conta e dinheiro na mão e vendaval, né? O investidor tem que ter o domínio ali de segurar um pouquinho, uns dias, né? E quem fez isso, no caso desse título aqui, ó, comprou a taxa acima de 11%, ó. Então, e agora caminhando para 12%, é uma interrogação. É uma interrogação. Não sabemos como ficarão as tensões. Selic 24, com a taxa em queda, nós mostramos na semana passada também que ele está com um dígito só de taxa, então demorando muito, desde setembro de 2020 que nós estamos nessa situação, né? Que essa taxa sofreu aí um aumento forte e ela não vai embora, mas muito devagarinho agora está com um dígito. Vamos ver aqui esse... Olha só, agora é nítido, né? Quando a gente bota o gráfico anual é nítido, certo? Vamos ver o preço no gráfico anual, olha só. Tava ali andando, né, de lado, Selic muito baixa, né, pessoal? Agora que a Selic provavelmente este ano vai ganhar da inflação, olha aí o que aconteceu com o preço do título, né? Então tá muito tranquilo. Colocar aqui nos 30 dias, ó, praticamente teve aqui uma oscilaçãozinha positiva, né, que foi aqui um ganhozinho de marcação quando sai desse ponto para esse, ó, de 11.196 para 11.204, tá? Vamos ver o Selic 27. Selic 27 aí nos 30 dias, ó, ganhou um pouquinho mais, né, nessa marcação a mercado aqui quando a taxa caiu, aqueles décimozinhos, né, que a gente fala nas aberturas, ganhou aí quase R$8 em um dia. Vamos ver como é que anda a taxa, ó. Também 0,23. Vamos ver aqui para um ano. Olha só, 0,35. Vamos ver todos os anos, vamos ver quanto foi a máxima. Eu acho que foi 0,39, algo assim, né? Bem. Então, pessoal, Selic finalmente se comportando como Tesouro Selic, mesmo que essa taxa aqui oscile e volte a subir eventualmente, como ele é ajustado pela Selic, essa taxinha extra está tendo cada vez mais um papel diminuto. Agora o Tesouro IPCA, pessoal. O Tesouro IPCA principal 26, ó, também fez o mesmo movimento dos prefixados, né? Subiu ali nos primeiros 10, 15 dias dessa série, aí dos últimos 30, e tá ali se mantendo num provável túnel de 5,25% a 5,45% de taxa, certo? Vamos ver. E o preço, pessoal? O preço, ele tá ali oscilando entre o sobe e desce dos R$3.000, alguma coisa próxima a isso. E eu vou dar uma ligadinha aqui na bola de cristal e dizer para vocês o seguinte, pessoal. Esse preço aí abaixo de R$3.000 está com os dias contados, hein? Está com os dias contados. Que mais? Esse papel aqui pode sair em seguida do rol, pessoal, e ele está com um prazo aí muito tranquilo, muito fácil de carregar até o vencimento. Então é um papel realmente excelente, mas provavelmente ele vai sair do rol em fevereiro. Tomara que não, certo? E esse preço de R$3.000, quem for ficar com o título depois, a gente já comentou isso em perguntas e respostas, né, na semana passada. Quem ficar com esse título vai acompanhar a marcação a mercado dele e vai ver que ele vai ficar bem estávelzinho
acima dos R$ 3.000, conforme ele for acumulando mais inflação, né? E a taxa também não disparar muito, né? Eu posso dizer isso com bastante tranquilidade. Se a taxa ficar aí até 6 e alguma coisa ao longo desse ano de 2022, ele vai ficar ali acima dos R$ 3.000. Mas a taxa pode, dependendo do tamanho da bronca que nós teremos ao longo desse ano, a taxa pode passar de 6, 6,5, até pode, tá? Mas assim, em condições normais, esse título aí vai dar muita alegria, certo? É só ter calma e paciência. O IPCA 35, ó, também na mesma toada, né, de a taxa aí estressando, e bateu 5,7. Eu cheguei a achar que isso aqui ia ser o novo comum aí, mas voltou, mas não está descartado, viu, pessoal? Não está descartado de nos próximos dias voltar aí a esse patamar. E olha aqui o preço, ó, para quem está estudando a marcação a mercado, né? O que a gente vê? É muito bom esses gráficos aqui, pessoal, porque a gente olha em espelho, né? Eu sugiro que vocês comparem o gráfico da taxa com o gráfico do preço, especialmente no curto prazo. Você olha no curto prazo, você vê que o preço cai quando a taxa sobe, e o inverso é verdadeiro, tá? Isso no curto prazo, 30 dias. Vamos ver 90 dias o que aconteceu com a taxa. A taxa subiu, ficou num platô mais baixo de 5% e voltou a subir. Vamos ver o preço. É o espelho, né? Então ele subiu ali quando a taxa ficou mais baixa e voltou a cair. Agora, quando a gente pega um prazo mais longo, e esse gráfico aqui todos os anos, a gente sempre tem que olhar. A gente percebe aqui, ó, que no IPCA 35, lá desde 2010, e aqui sim a gente tem um longo prazo já, né, 12 anos, a gente vê que a taxa faz uma montanha russa. Mas olha aqui o preço. Claramente, né, saindo ali de 400 e poucos reais para quase 2.000, a gente vê claramente que o preço no longo prazo, ou seja, o preço do seu ativo, o valor do seu investimento, ele vai aumentando em direção ao valor nominal atualizado. Então o longo prazo, pessoal, ele apaga todo o estresse de marcação a mercado de curto prazo, tá? Isso é muito importante. Reveja essas tabelas, esses gráficos, né? Reveja que você vai ver que essa montanha russa aqui resolve com o longo prazo, certo? Por quê? Porque o preço realmente, o papel está acompanhando a inflação, tá? O 45 eu estou devendo para vocês, essa semana vem, tá? O vídeo sobre as linhas de tendência dele, de todo o período dele, tá? Na taxa ele faz a mesma coisa que o 35, certo? E nós temos aí o vídeo sobre o título mais barato do Tesouro, tá? Quem ainda não viu, recomendo que veja e reveja aquele vídeo, tá? Estude aquele vídeo para você ter o entendimento, tá? Do que é o preço do ativo, tá? O que vale isso para o seu investimento, tá? Então a mesma coisa que o IPCA 35, mas em termos de preço, aqui ó, a queda 1.170 para 1.065, uma queda de R$ 100 numa base 1.000, né? Por assim dizer. Já no 35, vamos pegar aqui os 30 dias, essa mesma alta de taxa, a redução no preço foi de 1.931 para 1.838. Também aproximadamente R$ 100, mas numa base mais perto dos 2.000. Então, R$ 100 para 1.000 é 10%. Então, aproximadamente 10% de prejuízo de marcação a mercado no 45. É isso mesmo, pessoal. Tá? E já no 35, 5%. Então, vejam como um papel é mais seguro que o outro. Mas o outro é mais barato. Por quê? Porque ele está bem aquém do VNA comparado ao 35. E ele vai ganhar isso ao longo do tempo. Agora, pessoal, vamos ver os tesouros especiais com juros. Então, o tesouro IPCA 30 com juros, mesmo comportamento dos tesouros IPCAs principais, né? Só que o preço, olha aí, pessoal, como esse papel dá menos dor de cabeça, né? 4.100 indo para 4.029, quer dizer, ele já não perde R$ 100 e a base dele é 4.000. Então vejam como é diferente, né, pessoal? O investidor
que está ali com o Tesouro IPCA principal, ele tem aquela, entre aspas, dor de cabeça, né? De ver o, entre aspas, prejuízo da marcação do mercado. Por que eu falo sempre entre aspas? Porque você não é obrigado a vender, tá? Não interessa o que o outro youtuber fez. Você não é obrigado a vender, tá? Ou o que saiu na matéria não sei aonde, não. Você não vai vender, tá? Você vai comprar esses títulos para o prazo, para o juro composto de longo prazo. E quando a gente tem aqui o Tesouro IPCA com juros, aí vejam por que a gente está gostando muito desses títulos aqui, ó. O 30, por exemplo. Porque aqui, ó, além da oscilação ser bem tranquila, né? Tu pega aí R$70 numa base de 4 mil, vamos ver aqui, ó, acho que dá 2%. 1,75%. Enquanto que no IPCA principal 45 é 10, no 35 é 5, aqui é 2%. Tá? E esse papel aqui ainda vai pagar juros no dia 15 de fevereiro, ou primeiro dia útil após. Então, quer dizer, é um papel muito mais fácil de você carregar para a marcação a mercado no longo prazo. Fica uma dica aí sensacional. IPCA 40, pessoal, mesmo movimento, olha ali. Aqui no preço ele vai sofrer um pouquinho mais porque ele tem mais prazo, ó. Ele baixa de 4.200 para 4.054, quer dizer, perdeu R$150, né? Enquanto o 30 perdeu 70. Então vejam como a questão de prazo é muito importante para o seu planejamento, para o seu psicológico também. E ele paga junto com o 30, tá, gente? O Tesouro vai pagar tudo junto, tá? Todas as NTNBs de ano par vão pagar tudo junto no dia 15 de fevereiro. E o 55, pessoal, 55, mesmo desenho, tá? Esse aqui é o título mais longo no calendário, certo? Vamos ver aí o que aconteceu com o preço. Aproximadamente 4.200 para 4.030, ó, perdendo aí um pouquinho mais de R$150, um pouquinho mais que o 40, né? Por quê? Porque o prazo faz com que ele oscile mais na marcação. E ele vai pagar de novo em maio, 15 de maio. Então, são títulos, pessoal, que te ensinam a ter paciência para ir recebendo os cupons e reaplicando. Bom, minha gente, vamos falar então aí do que eu espero para a semana. Eu espero mais altas, tá? Eu acho que a semana não vai andar tão bonitinha como andou a semana passada em determinado momento, tá? A não ser, é claro, que o dólar continue caindo e os estrangeiros continuem entrando na Bolsa Brasileira, pode até fazer com que as taxas de juros relaxem mais. Mas eu não acredito muito, tá? Porque a gente tem assim, ó, a gente vai ter IPCA 15 quarta-feira, e aí na quinta eu faço a análise, atualizo tudo, as projeções da Ambima e tal. Na sexta-feira nós vamos ter IGPM. E nós temos uma reunião do Banco Central americano em que talvez eles já comecem a falar que vão aumentar a taxa de juros em março, e o mercado está todo assim esperando 0,25 de aumento nesse primeiro instante, né? Para março ao invés de fevereiro. Então, pessoal, qualquer coisa que venha de lá, ao contrário, se eles disserem que já vão aumentar em fevereiro e vai ser 0,5%, o mercado já vai dar uma estressada, entendeu? Então eu acho que a probabilidade aí, com os dados de inflação ao longo da semana, mais essa reunião aí do Banco Central Americano, eu acredito mais em momentos de estresse, tá? Do que uma semana mais calma, certo? Mas isso tudo pode mudar, né? A gente tem que ficar de olho aí nas notícias, né? E sempre fazer o aporte fracionado, pessoal. Fazer o aporte fracionado. Por exemplo, aqui, ó, pegando aqui o IPCA 26, ó, qual é a melhor situação? A melhor de todas, claro, é ter comprado, por exemplo, o seu aporte do mês, ter comprado todo nessa taxa aqui. Mas a gente não consegue adivinhar o mercado. Quem vai atrás disso sabe quanto erra, né? O melhor é ter comprado um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui,
um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí você ficou com uma média aí, provavelmente em 5,20, 5,25, o que está muito bom para o movimento que a taxa fez nesse período aqui do gráfico. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.